Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você, nesta terça-feira, dia 5, as principais notícias do dia, a análise, os bastidores e o editorial envolvendo política e economia, que é o que realmente move o nosso país. Oposição ameaça travar votações, pede anistia geral e impeachment de Alexandre de Moraes após prisão de Bolsonaro. Deputados bolsonaristas impedem a sessão na Câmara e os senadores no Senado. Eles ocupam as mesas e fazem um papel ridículo. Davi Alcolumbre diz que a ocupação das mesas do Senado e da Câmara é uma ação arbitrária e pede bom senso, como se essa gente tivesse. Tem que pedir uma coisa que eles tenham. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Joyce. Bom, gente, claro que o assunto é a repercussão e o que veio, né, da repercussão da prisão do Jair Bolsonaro ontem, depois que ele infringiu algumas das medidas cautelares que foram adotadas, estipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliados de Jair Bolsonaro ocuparam a mesa diretora da Câmara em protesto a favor do ex-presidente. Eles usam esparadrapos na boca, alguns nos olhos. Coisa mais ridícula é a turma do PL, tá? A turma do PL que está fazendo isso porque o Centrão fugiu desse tipo de manifestação patética. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi, aquele bando de marmanjo cheio de barba, com esparadrapo, né, na boca, alguns nos olhos e alguns nas orelhas. A ideia dos deputados bolsonaristas do PL é permanecer sentado ali nas cadeiras da Câmara Legislativa para impedir os trabalhos do plenário até que se paute o chamado pacote da paz, que nada mais é que a votação da anistia total e restrita para todos os mandantes, coordenadores e a massa de manobra do 8 de janeiro. Também no Senado querem só o impeachment do Alexandre de Moraes e vieram com a pauta do foro privilegiado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Como eu disse para vocês, eles ocupam a mesa da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, ele chefia o Poder Executivo, o presidente do Senado também é do Congresso, disse hoje por nota que a ocupação das mesas diretoras do Senado e da Câmara por parlamentares aliados a Jair Bolsonaro é uma ação arbitrária, inusitada e alheia aos princípios democráticos. Esses parlamentares prometem obstruir tudo, obstruir a pauta, as votações da casa, cobram o Alcolumbre, cobram também o presidente da Câmara, o Hugo Mota, essas medidas aí que eu disse para vocês, como anistia e também o pedido de impeachment contra Moraes. Então, eles estão fazendo um MST da direita. O PL se transformou no MST da direita. Ele invadiu a Câmara, invadiu a mesa diretora da Câmara e está lá acampado. É isso que eles estão fazendo. Só falta fazer o acampamento armado, né? Virou o MST da direita, o PL. Né? Eu vou ler alguns trechos da nota para você do Davi Alcolumbre. Né? Abro aspas para ele, para o presidente do Senado. A ocupação das mesas diretoras das casas que inviabilize o seu funcionamento constitui um exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos, fecho aspas, para o Davi Alcolumbre. Sobre o foro privilegiado, foi engraçado hoje ver o Flávio Bolsonaro, gente, defendendo o fim do foro privilegiado. Ele que foi beneficiado com o foro privilegiado no esquema das rachadinhas no Rio de Janeiro. Ele disse, vou abrir aspas para ele, estamos aqui na frente da casa do povo para dizer que basta, para dizer que não é mais possível conviver com a conivência ou com essa subordinação que o poder legislativo tem hoje perante outro poder. O foro privilegiado, que deveria ser um escudo de proteção para os parlamentares brasileiros, para que eles pudessem exercer, desculpe, sua atividade sem medo, para que pudessem criticar os poderosos sem medo, para que pudessem fiscalizar o poder público sem medo. Agora isso transformou-se, na verdade, numa arma de subordinação e coação do legislativo, disse o santo senador papai de rachadinhas no Rio de Janeiro. Na verdade, ele é filho de rachadinhas, né? Ele é filho de rachador, porque o Jair já fazia rachadinha desde o começo do seu mandato, desde que começou a atuar na vida pública. Então, o Flávio veio na onda do pai e os outros filhos fazem a mesma coisa. O Flávio, gente, curiosamente, foi beneficiado pelo foro privilegiado, você se lembra? Quando ele estava sendo investigado por rachadinha na Assembleia Estadual lá do Rio de Janeiro. O Ministério Público investigou ele e estava investigando por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso das rachadinhas, porque era um tanto de gente envolvida ali no processo, era todo o gabinete e gente de fora. Esse caso estava numa vara criminal do Rio de Janeiro, ou seja,
Primeira instância, né? Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e aquela caterva sempre defenderam, da boca para fora, o fim do foro privilegiado. Mas quando o Flávio precisou, ele agarrou no foro privilegiado. Em 2020, foi uma decisão do Tribunal de Justiça que entendeu que Flávio Bolsonaro tinha o foro privilegiado e tirou o caso da primeira instância que ia condená-lo. Após subir de instância na Justiça, Flávio conseguiu ser inocentado das acusações de rachadinha. Bom, gente, a única coisa que eu concordo aí é o fim do foro para todo mundo, né? Tem que ter julgamento igual para todos. O resto é balela, não vai acontecer. Esses arruaceiros, esses deputados que são arruaceiros, repito, MST da direita, bando de sem vergonha, bando de vagabundo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que preste, ao invés de fazer com esse protestozinho ridículo e impedir o trabalho de quem quer fazer dentro da Câmara dos Deputados, está sendo muito bem remunerado para isso. Alô, Gumota, ó, Gumota, atenção, faz o seguinte, pede para todo mundo sair, não saiu? Polícia Legislativa nesses picaretas, bota a Polícia Legislativa em cima desses picaretas, tira arrastado do plenário. Porque se eles estão impedindo o funcionamento da casa, eles, como bandidos, eles têm que ser tratados como bandidos. Se estão ali tomando, ocupando ou invadindo, como faz o MST, então que sejam tirados pela Polícia Legislativa. Porque são picaretas que não têm o que fazer, que estão aí nessa onda, né? Porque o Bolsonaro foi preso, porque o Bolsonaro foi preso. Ele foi preso porque ele cavou a própria prisão. E a gente vai falar disso já na editorial. Ele cavou a própria prisão. Então, Gumota, firmeza. Davi Alcolumbre, eu sei que também, quando quer, firme. Seja firme. Vai amarelar para essa gente, não. Essa tropa ridícula do PL. Ridícula, gente ridícula, patética. Né? Dá asco de ver aquele bando de gente desqualificada, aquele horror, com aqueles esparadrapo na boca, né, fazendo aquele papel patético que eles estão fazendo. Eu vou te falar, gente, olha, a Câmara muitas vezes é uma vergonha, o Senado muitas vezes é uma vergonha, mas o PL é o partido de larápios mais sem vergonha que tem na história. Era um partidinho de nada, um partidinho de ECA, aí virou um partidão de ECA, né? Uma porcaria de um partido grande, cheio de gente debilóide, cheio de gente que não só faz esquema e tá ali para, tipo, foquinha bater palma pro Bolsonaro, né? Batendo palminha pro Bolsonaro, né? É assim que essa turma do PL tá lá, não faz ideia do que tá fazendo dentro do Poder Legislativo. E vamos, gente, bora falar do editorial? Importante, claro que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais essa história envolvendo Jair Bolsonaro. Para a surpresa de ninguém, Bolsonaro fez ontem o que pode ser, se não houver modificação no Supremo, a sua última aparição pública antes da prisão definitiva em regime fechado, que vai acontecer. Eu digo para surpresa de ninguém porque a prisão foi provocada por eles mesmos, os bolsonaristas, a família Bolsonaro. Para quê? Para provocar comoção, uma reação popular, uma reação dos partidos na Câmara, por enquanto é só o PL que está nessa, e uma eventual reação mais dura da Casa Branca contra o Brasil. Flávio Bolsonaro, instruído por Jair Messias Bolsonaro, fez exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes deixou claro e proibido de Bolsonaro fazer: usar as redes de terceiros para fazer discurso político. Flávio, o terceiro, publicou em suas redes sociais um breve discurso do pai, que não tinha nada, um discurso bobo. Acontece que estava em redes de terceiros. E com isso, houve a decretação da prisão de Bolsonaro, que poderia ser preventiva, hein? Segundo já tinha alertado Alexandre de Moraes. Mas o ministro acabou sendo bonzinho e optou por uma pena mais branda e trancafiou o Bolsonaro dentro de sua própria casa. Uma casa, diga-se de passagem, muito confortável, tá? Num belo condomínio em Brasília. Flávio não fez nada sozinho. Flávio agiu com Bolsonaro. A família agiu juntos. A família agiu junto. Bolsonaro é o responsável pela própria prisão. Poderia ter cumprido a lei e evitado a prisão, mas optou pela estratégia favorita dos culpados: se vitimizar. No mês passado, Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares contra Bolsonaro, o que incluía proibição de usar rede social, fazer transmissão em contas de terceiros, óbvio, porque não adianta
não usar a conta dele e usar a conta do Flávio, do Eduardo, da Michele. Aí é a mesma coisa, né? Também há proibição de falar com o aprendiz de gangster, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e de deixar Brasília, além de ser obrigado a se recolher das 7 da noite às 6 da manhã em sua casa. Só que antes de ser preso, Bolsonaro participou de motociata, reuniões do PL, deu entrevista, fez live em protesto anti-STF, olha, fez uma agenda política daquelas que estava de vento em popa, enquanto cumpria de forma capenga as medidas cautelares, antes da determinação da prisão domiciliar que aconteceu ontem. Bolsonaro brincou com a sorte. Bolsonaro brincou com a justiça. Bolsonaro jogou com a justiça. Ele sabia o que iria provocar se cavasse uma prisão domiciliar como cavou. Os mais radicais estão arrancando os cabelos. Mas eles podem ficar bem tranquilos, porque Bolsonaro fez exatamente o que queria, sabia o que ia acontecer e está lá mantido na sua casa, com a sua cama quentinha, confortável, a casa com piscina, com empregados à disposição, com todo o conforto do seu lar. Talvez o que mais pese para o ex-presidente é o castigo do adolescente. Aquele de, dá seu celular aqui, moleque. Tomaram o celular para que ele pare de fazer molecagem. Isso doeu. Em que pese os deputados da oposição façam o maior show na Câmara, com mordaça na boca e arruaça no plenário, Bolsonaro, certamente em menos de 2 meses será enviado para um presídio em regime fechado. Prisão de verdade. Claro que ele vai ter algumas regalias, como o Lula teve, né? Há uma sala, por exemplo, transformada em cela, um banheiro privativo, uma esteira, um equipamento de ginástica, alguns livros talvez. Não que Bolsonaro tenha alguma intimidade ou afeição por eles, mas eles estarão lá à disposição. Quem pega a história no meio do caminho pode até achar que há um exagero na decisão de Alexandre de Moraes. Mas o que Alexandre de Moraes poderia ter feito se não decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Só se decretasse a preventiva. Bolsonaro descumpriu a lei debaixo do nariz de todo mundo. Ele descumpriu uma ordem cautelar do ministro de propósito, debaixo do nariz de todo mundo. Ele fez exatamente o que Alexandre de Moraes falou que ele não podia fazer. Não havia escapatória para o ministro. Não havia o que ele fazer, senão fazer a lei ser cumprida. E como eu disse, ele ainda foi brando, porque deveria ser prisão preventiva. Agora é importante, para quem acha que há exagero, né, nas decisões de Moraes, é importante fazer uma breve retrospectiva para entender que a decisão, como eu disse, foi até amena. Jair Bolsonaro, desde meados do primeiro ano de governo, flertava com o golpe. Eu denunciei isso. Como denunciei o Gabinete do Ódio, estrutura montada dentro do Palácio do Planalto com uma organização criminosa virtual para matar reputações de desafetos políticos. Eu fui vítima disso. Bolsonaro atacou a independência dos poderes democraticamente constituídos, alvejando sobretudo os juízes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro fez campanha contra as urnas eletrônicas e juntou toda a tropa de assessores e ministros do governo para tentar sabotar o processo eleitoral. Sem aceitar a derrota nas urnas, ele insuflou o gado mais fanático e logo ignorante, que se aglomerava em frente aos quartéis e bloqueava rodovias pelo país. Gente, a loucura era tanta que os ditos patriotas chegavam a rezar para pneu em meio à rodovia. Você se lembra dessa imagem? Até uma atriz da Globo, Cássia Kiss, se não me engano, estava lá rezando para pneu em meio à rodovia. Bolsonaro tramou um golpe de Estado que só não aconteceu porque não houve apoio maciço do alto escalão das Forças Armadas, porque no escalão médio abaixo a coisa estava dominada. Mas precisava de uma ordem, a ordem dos generais que comandavam Exército, Marinha e Aeronáutica. Apenas a Marinha topou essa incursão para a subversão do regime democrático. A Marinha estava com Bolsonaro, General Garnier. Sem apoio de todos como ele queria, Bolsonaro picou a mula, fugiu do Brasil, mas continuou colocando lenha na fogueira da militância cega para resistir à democracia. Ele lida com essa gente como se ele fosse uma grande mão lidando com marionetes. Faz o que quer e o que não quer. O gado sempre vai no efeito manada.
né? Vai um e vai todo o resto. Onde passa um boi, passa uma boiada, e essa boiada é a boiada bolsonarista. Da Flórida, Bolsonaro acompanhou a invasão e depredação da sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Ele encorajou os vândalos. Sim, ele postou mensagens. Sim, mas logo apagou. Covarde que é e com medo de sofrer sanções da justiça. Agora ele é denunciado pela tentativa de golpe, está sendo processado e emprenhou os ouvidos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que resolve fazer chantagem contra a economia e a soberania brasileira em troca de liberdade de um futuro presidiário. Já está preso, mas ainda não é um presidiário, está preso em casa. Jair Bolsonaro é um inimigo da Constituição, é inimigo das liberdades, é inimigo do povo, é inimigo do Brasil. Se não tivesse sido parado, teria se convertido em ditador e hoje estaria violando todas as liberdades civis. Você tem alguma dúvida disso? Estaria perseguindo inimigos com violência e até eliminando os inimigos, como previa o Plano Punhal Verde e Amarelo. Bolsonaro é um perigo ao país e precisa pagar pelos crimes que cometeu.